Uma das pessoas disse assim: o padrão exemplo mais clássico dessa situação, se o cristão pode ou não ser possuído, sim, porque o Pedro, mesmo sendo escolhido e separado para ser um dos 12 discípulos, detalhes aparentemente o mais corajoso, na cara dele Jesus o repreendeu, chamando-o de Satanás. Não precisa de mais detalhes, não é? Isso foi a resposta, não sou eu que estou a dizer. Estou a ler a resposta que deram a essa pergunta. Ok, vamos então lá ler essa passagem onde diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Está em Mateus 16. Eu estou a sorrir um pouco porque eu já sabia que essa passagem iria aparecer quando as pessoas dessem as suas respostas. Não é? Estamos aqui, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Se você é cristão, o Espírito Santo está dentro de si para lhe ajudar. Ele é que é o professor. Nós apenas abrimos as Bíblias e vamos ver. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Mateus 16, versículo 23. Eu vou ler um pouco antes, eu vou ler primeiro o versículo, mas depois vou ler um pouco antes para nós vermos o contexto, porque o contexto muda tudo. No versículo 23, é 23? É 23. Diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. A ver? Deixa-me só beber um pouquinho de água. Estamos na live, vamos ter paciência. Por favor. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus falou com quem? Com Satanás ou com Pedro? Porque a Bíblia diz aqui, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás era o Pedro? Pedro era Satanás? Vamos ler o contexto. Vamos ler o contexto. Versículo 13 diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem, Jesus Cristo. Estou a falar isso porque há pessoas aqui que não são cristãos. Então não devem conhecer a palavra em nada. E eles disseram, uns disseram João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E eles disseram, e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Obrigado pela atenção. De nada, Bruja, é para isso que eu estou aqui e só porque você não é cristã, eu não posso dizer para você não estar aqui. Você, mais ainda, precisa de estar aqui para ouvir a palavra, porque a palavra é que liberta. Eu também era uma pessoa cética, no mundo do oculto até, e estou aqui. Portanto, seja quem for, é muito bem-vindo. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Vamos pensar. Foi o Pai, Deus Pai, que revelou a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Revelou. Vocês já vão entender porque é que eu estou ali a falar mais essa palavra. Revelou. Depois diz assim o versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, no grego é Petros, que significa rochedo, e sobre esta pedra, que já não é Petros, significa rocha, edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica tira este versículo e diz que Pedro é a pedra fundamental da Igreja, por isso é católica, a Igreja Católica Romana é a Igreja verdadeira e não há outra, porque Jesus disse isso. Jesus não era a rocha, desculpem, Pedro não era a rocha, Jesus era a rocha, ele estava a falar do seu próprio corpo, daquilo que o Pedro falou. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque nenhuma igreja fundada em homem vai prevalecer. Pedro era um homem. Pedro não significa rocha, significa rochedo, que é muitas pedras. Jesus é a rocha, uma rocha que não abala, é uma fundação, não há mais ninguém. Depois disse assim: e eu te darei as chaves dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mais uma vez a Igreja Católica pega nisso e diz que Pedro é o que tem as chaves dos céus. Mentira, aquilo que está aqui a falar é para os discípulos. Deus não faz distinção das pessoas. Dos 12, ele não deu as chaves ao Pedro e os outros não tiveram direito. Isso é para quem não conhece a Bíblia de todo, que vai começar a falar essas coisas. Isto é para todos os seus discípulos, incluindo a nós. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra ela quem? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós, a congregação. Somos nós os cristãos que somos a igreja. Versículo 20. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Agora a continuação, para que Satanás aparecesse aqui nesta passagem. Nós tivemos que ir aqui a esta parte, porque isto tem que haver o contexto. Nós não podemos dizer que Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, e então que, como aquele indivíduo, aquele irmão estava a falar no Threads, que Jesus disse que Satanás era Pedro, ou Pedro era Satanás. Isso é tudo invenções humanas, tá bom? Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Desde aquela altura que foi dito que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus falou essas coisas, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Ele começou a ensinar aos discípulos, a mostrar aos discípulos, como a Bíblia diz, que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Logo aqui, nós ainda não vemos, mas depois aparece Satanás em cena. Logo aqui, imagina Satanás ouvir isto. Imagina Satanás, porque Satanás nós não vemos muito na Bíblia, ele aparece, mas nós não vemos muito na Bíblia. Satanás, enquanto Jesus andava com os seus discípulos, Satanás ou os seus demónios, eles andavam também a ver o que é que Jesus estava a fazer. Imagina Satanás, desculpem, ouvir Jesus a dizer: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o pensamento de Satanás? Como assim? Como assim? Porque os portões do inferno é contra a investida do inimigo. Não é que sejam os portões do inferno literalmente, pode ser, pode não ser. Eu não sei se o inferno tem portas, portões. Pode não ser literalmente, mas mesmo que seja, não interessa. Não é? A força demoníaca, a força do mal, o reino das trevas. É aquilo que nós estamos a estudar, e libertação no YouTube. Quem não conhece o nosso canal chama-se ICMPT e é o que nós estamos a estudar. Todas as semanas tem havido vídeos sobre batalha espiritual e libertação. Eu estou a trabalhar num vídeo que já está a meio, para sábado. Ontem entrou um, próximo sábado já vai entrar outro, sobre a libertação espiritual. Satanás ouve Jesus a dizer que vai edificar a sua igreja sobre ele, sobre a pedra,
sobre a rocha. Essa rocha está descrita no Velho Testamento e Satanás sabe. Nós temos que entender que Satanás sabe a Bíblia muito mais do que nós, todos juntos. Ele está lá há muito tempo. Ele sabe. Quando Jesus diz isso, e depois começa a mostrar aos discípulos que convém ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, Satanás sabe muito bem que esse será o dia da derrota dele. Parece que eu estou a ir buscar passagem que não tem nada a ver para o tema, mas tem. Porque nós temos que entender isso. Que Satanás, ao ouvir isso, ele sabe que os seus dias estão a terminar. O dia da derrota dele está a chegar. Porque Satanás sabe as escrituras. Nas escrituras, no Velho Testamento, escrituras sendo o Velho Testamento, colocando-nos no tempo aqui, neste momento, as escrituras, o Velho Testamento, Satanás sabe muito bem que no dia que Jesus for ressuscitado, Satanás perdeu. Satanás perdeu a batalha contra Deus. Então, acontecendo isso e Satanás tendo essa noção das coisas, olha agora o versículo 22. Pedro, tomando-o de parte, o Pedro, discípulo, homem, tomando Jesus de parte, começou a repreendê-lo. Antes de continuar, porque é que o Pedro começou a repreender Jesus? Porque é que o Pedro, ao ouvir que ele já estava a ouvir, nós estamos em Mateus 17, eu não sei quanto tempo já deveria ter passado desde que Jesus escolheu Pedro como discípulo, não é? Diz-se que foi durante 3 anos que Jesus esteve aqui a ministrar, desde os 30 aos 33. Eu, sinceramente, eu nunca vi assim isso diretamente na Bíblia, mas pronto, deve estar lá e eu ainda nunca vi. Eu é que nunca vi. Se calhar falha-me sempre. Mas pronto. Partindo do princípio que foram 3 anos, digamos que aqui já tinha passado pelo menos 1 ano. O Pedro já viu Jesus a pregar, já ouviu Jesus a pregar, já viu Jesus a expulsar demónios, já viu Jesus a curar enfermos. O próprio Pedro já expulsou demónios e curou enfermos, em Lucas 9, quando eles foram enviados para curar os enfermos, expulsar demónios. E agora ele está a ouvir Jesus a dizer que convinha, ou seja, tem que mesmo acontecer. Tem que mesmo acontecer que eu vá para Jerusalém, eu vou padecer dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E o Pedro homem, iria pensar, não, isso não pode ser. Não. Não foi o Pedro que pensou. Olha aqui, o Pedro tomando a parte, eu sei que há coisas que eu estou a falar que para algumas pessoas pode ser difícil de entender ou de aceitar aquilo que eu estou a falar, mas dê-me um tempo para eu explicar mais à frente. Pedro tomou-o à parte, ou seja, quando a gente toma alguém de parte, nós não queremos que os outros ouçam. Pedro tomou Jesus à parte. Jesus estava com os 12. Pedro tomou Jesus à parte. Pedro não quis falar diante dos outros 11. Pedro tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O Pedro já sabia que ele era pecador, o Pedro já sabia que Jesus tinha que morrer para a salvação, para o cumprimento das Escrituras, e o Pedro está a dizer isso? Não foi o Pedro. Não foi o Pedro. Porquê? Versículo 23. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro. Ele disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro era Satanás? Meus irmãos, não. Satanás era Pedro? Não. Satanás possuiu o Pedro, como alguém estava a dizer. Satanás possuiu o Pedro e falou através do Pedro? Não acredito também. Então, como? Versículos antes nós vemos que Deus revelou ao Pedro aquilo que ele falou. Versículo 17. Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus.
Deus revelou ao Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Agora aqui o Pedro foi influenciado outra vez. Antes ele foi influenciado, que era essa a palavra que eu queria usar, porque é uma diferença de ser possuído e outra é influenciado. Pedro foi influenciado por Deus, por revelação, para ver que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Agora ele foi influenciado por Satanás. Ele não foi possuído. A Bíblia em lado nenhum diz que o Pedro foi possuído. Né? Mateus 17, o Bruno colocou aí os versículos para ajudar os outros irmãos. Muito bem. Em lado nenhum a Bíblia diz que o Pedro foi possuído por Satanás. Satanás é Satanás. O Pedro não era Satanás. E Satanás não era o Pedro. Pedro foi influenciado, exatamente, irmão Bruno. Pedro foi influenciado por Satanás para dizer de modo nenhum que acontecerá isso. Porquê? Porque Satanás sabia, se for acontecer, eu já perdi. Então nós não podemos tirar do contexto e dizer, não, um cristão pode estar possuído, porque quando Pedro falou, Jesus repreendeu Satanás, ou seja, Satanás estava dentro do Pedro. Não estava. Satanás estava atrás do Pedro, possivelmente. Por que é que eu digo isso? Olha aqui, 1 de Timóteo capítulo 4. 1 de Timóteo capítulo 4. 1 de Timóteo 4. Estou em segunda. Versículo 1 e 2. Na tua Bíblia deve ter um subtítulo. Eu não ligo muito aos subtítulos, porque alguns subtítulos são heréticos. Os subtítulos não é Bíblia. Foi colocado por homens. Eu não ligo aos subtítulos. Mas pronto, se a tua Bíblia diz a apostasia dos últimos tempos, pronto. Diz assim, no versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Está a ver? Dando ouvidos. Foi o que o Pedro fez. Ele deu ouvidos a espíritos enganadores. Satanás significa caluniador, ou seja, enganador. Satanás falou a Pedro em espírito, porque ele é espírito, Satanás é espírito, e é os mesmos espíritos que estão aqui a falar, espíritos enganadores, ou seja, demónios. Os demónios enganam. Satanás engana, os demónios enganam. Darão ouvidos a espíritos enganadores. O Pedro deu ouvido a um espírito enganador, que era o próprio Satanás, o enganador, para dizer: de modo algum te acontecerá isso, não faças isso, tem compaixão de ti. Pedro sabia que tinha que acontecer. Pedro conhecia as Escrituras do Velho Testamento, porque quando Pedro se converteu, ele disse: Senhor meu Deus, sai do pé de mim, sai de perto de mim, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Ele tinha a noção, ele tinha o conhecimento das Escrituras. Então ele sabia que o Cristo, o Filho de Deus, tinha que vir, morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Ele não tinha nenhuma razão, é a palavra, o Pedro não tinha nenhuma razão para dizer a Jesus, não faças isso. Porque ele sabia que tinha que acontecer. E Jesus disse, convém que eu faça, que eu vá, padeça, morra e ressuscite. Ou seja, Jesus já estava a dizer que vai ficar tudo bem, eu vou ressuscitar. Mas o Pedro deu ouvidos a espíritos mentirosos, como diz aqui em 1 Timóteo, e falou o que falou, porque foi Satanás através dele.